2 de abril, o morador de Foz vai voltar às urnas para a escolha do prefeito e é claro que a RPC participa ativamente deste momento democrático, oferecendo aos nossos telespectadores, a você, a oportunidade de ouvir as propostas de todos os 6 candidatos que estão na disputa. Por isso, essa semana, o Paraná TV Primeira Edição exibe a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Foz. A entrevista terá duração de 8 minutos e a ordem foi definida por sorteio com a presença dos representantes dos candidatos. O primeiro entrevistado é Osli Machado, do PPS. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Uma boa tarde, obrigado pela presença. O senhor está numa chapa que a gente chama chapa pura, Sem a coligação, sem o apoio de nenhum outro partido. O que pesou não ter participado de uma coligação? Alguns fatores determinantes foram. Primeiro que eu tive a sorte de ser o primeiro a me manifestar aqui na RPC. Em relação às coligações, nós percebemos que os agrupamentos que estavam sendo feitos, eles tinham propósitos, interesses que nós não compartilhamos. Se você observar, tem 2 grandes grupos, ou 3 grandes grupos, que nesse entorno, você verifica que os interesses não são pela cidade, não são interesses republicanos, são interesses de grupos, de pessoas que pensam não só nessa eleição, mas uma projeção para outra eleição. Você note que, então, quando a gente foi discutir essas coligações, a gente restringiu a poucos partidos e, ao final disso tudo, entendemos que é melhor andarmos sozinhos do que com esses grupos que ali estavam se colocando. Seu plano de governo enviado pela sua assessoria Nossa Produção tem só apenas um parágrafo quando se trata em geração de emprego. Está bem geral. Sim. O senhor poderia falar para a gente, aprofundar melhor quais as propostas em relação à geração de emprego, que é um gargalo hoje no país todo? Mas eu quero começar por outro ponto para chegar nesse específico ponto dos empregos. Eu primeiro preciso dizer que a cidade está destruída. E qualquer coisa que esteja destruída desse jeito precisa pelo menos reorganizar a cidade. Eu sei que o emprego é fundamental, é determinante, mas tem pessoas morrendo na saúde. A ação social não funciona. Os recursos desse ano já estão todos comprometidos. As pessoas estão carentes. Os assaltos são frequentes, então a desordem social impera em Foz do Iguaçu. Então, você começando pelo emprego, eu prefiro que a gente organize as ideias para chegar no emprego, lembrando que o turismo é determinante, nós somos dependentes do turismo, há que se ter em conta isso, e quando se fala na indústria tradicional, há que se implementar isso, mas eu ainda prefiro pensar que primeiro tem que reorganizar as estruturas administrativas, com a reforma administrativa, cortando cargos comissionados, que economizaria cerca de 5 milhões por ano, daria um total de 20 milhões se tivéssemos 4 anos, não dá mais. O Ministério Público estima que foram roubados 30 milhões de reais em Foz do Iguaçu. Se não roubar e não se vai roubar, nós teríamos essa economia também. Então nós teremos que rever o orçamento, economizar, racionalizar, que isso dá um ganho extraordinário para atender as demandas sociais, e apenas a questão do emprego é uma delas para ser vista. Então, eu prefiro que seja uma abordagem geral para a gente poder chegar aos pontos específicos. O senhor citou a questão da saúde. Saúde pública de Foz do Iguaçu realmente está numa situação difícil e delicada diante de tudo que estamos vivenciando. O senhor fala no plano de governo do senhor em trazer médicos, mais médicos para Foz do Iguaçu, sendo que nos últimos meses a gente viu que os médicos que aqui estão mal estavam recebendo em dia. Diante desse cenário, como atrair médico para cá, candidato? Faz mais de 4 anos que os médicos estão indo embora de Foz do Iguaçu. Então, desestruturou-se tudo. É questão de desordem, é questão de desorganização, falta de planejamento e seriedade. A minha proposição, não só para a saúde, para uma administração séria, é colocar gente capacitada, competente, e um requisito indispensável, é honestidade. Então, os médicos não virão para cá por filantropia. Há que se dar condições de trabalho que não tem medicamento, não tem condições, não tem equipamentos para fazer cirurgia. Então, se você quer trazer um profissional para cá, você tem que dar as condições de trabalho. Primeiro se vai fazer isso, depois remuneração condizente com o trabalho que se tem, e aí, naturalmente, esses médicos deverão vir para cá. Outra coisa, o Nila está aí. Questão que se impõe necessariamente chamar a responsabilidade à União também para compartilhar essas estruturas públicas. Fala-se em hospital municipal, o governo do estado está fazendo esse trabalho, mas é preciso que se estenda no tempo, tanto a União quanto a Unila, quanto o estado do Paraná, ajudando a gerenciar a saúde do município de Foz, que não é só de Foz, é da região inteira. Vamos falar de educação. Me chamou muita atenção no plano de governo do senhor um prazo de 1 mês para
resolver a situação das creches, que elas voltem a atender em período integral. Mas a gente sabe também que já houve a redução do atendimento, se cumprindo o que determina a lei, justamente para atender ainda mais a demanda, que havia uma fila gigantesca. O senhor acredita que, voltando ao período integral, a atual estrutura consegue comportar essa mudança que o senhor quer? A proposição é essa, a questão é de saber o limite do possível. Você tem que ser ousado na proposição, buscar implementar essas ações. Agora, são fatores que têm que ser conjugados. De quem depende isso? Não dá para dizer que não tem recurso na educação. São perto de 200 milhões voltados para isso. Do mesmo modo, são mais de 200 milhões na saúde voltados para resolver problema. O que eu ofereço é gestão, qualidade nessa gestão, racionalidade e chamar as pessoas qualificadas para esse encaminhamento. É isso que nós propomos. Agora, se não vai se cumprir num curto espaço de tempo, o que não dá é para esperar o que não vem. Não propor, não estabelecer meta, aí nós teremos o que nós temos aqui. Se projeta no tempo essa irresponsabilidade administrativa que nós estamos vendo nos últimos anos. Com relação à segurança pública, o senhor propõe uma reestruturação também na Guarda Municipal, colocar a funcionar as câmeras hoje, que são poucas as que funcionam, dar estrutura aos guardas, mas não fala em efetivo da Guarda Municipal. Eu tenho um dado aqui, 13 anos atrás eram 320 guardas municipais, hoje são 250, há uma defasagem. Sim. Com relação a efetivo, se pensa em algo, o senhor pensa algo para essa questão do efetivo? Sabe todas as pessoas que estão nos vendo que a responsabilidade imediata pela segurança não é do município. A Guarda Municipal está aí, a Guarda Municipal é qualificada, concurso foi em 2003, se não estou equivocado. O que tem que ser entendido é que as estruturas também, antes de eu vir para cá, eu conversava com o jeito da Guarda Municipal. Não tem viatura, são 2 ou 3 câmeras que estão funcionando, das 100 e tantas câmeras. Aqueles milhões que foram destinados à segurança pelo Pronace já não se pode mais falar porque desmontaram tudo. Eu estou dizendo objetivamente, não é hora de pensar em concurso para a Guarda Municipal. É hora de dar condições de trabalho para quem está aí, é hora de dar estrutura para esse pessoal trabalhar e chamar a responsabilidade da União e do Estado. O GGI desapareceu, pode ir lá, você não vai encontrar mais nada, está tudo no chão. A Guarda Municipal, a segurança pública do município perdeu crédito com as outras forças de segurança. Resumo da conversa, tem que chamar a responsabilidade, gerenciar. Houve um momento histórico que a Guarda Municipal funcionava melhor, houve um momento histórico que tinha uma estrutura de segurança compartilhada e hoje nós não temos mais isso. Então, voltando à resposta objetiva, penso em reorganizar a Guarda Municipal, dar condições de trabalho, reagrupar as forças de segurança da fronteira, mas concurso não. Candidato, menos de um minuto para terminar a entrevista. O senhor disse que será rigoroso com as empresas que hoje formam o consórcio que administra o transporte público aqui em Foz do Iguaçu. Em que sentido? Em que sentido de saber se está efetivamente sendo cumprido as rotas, a agilidade necessária, os ônibus são aqueles ônibus que prevê o contrato, é saber se a tarifa técnica, que sempre é técnica, está adequada à realidade, enfim, fazer com que essas empresas cumpram o compromisso que elas têm com o município, que as pessoas possam usufruir desse contrato, tendo o conforto necessário, as condições e agilidades necessárias que o transporte coletivo deve oferecer. E é possível fazer tudo isso sem aumentar a tarifa? Tarifa é técnica, isso tem que ser um estudo técnico. A ideia é que a tarifa se mantenha, mas ninguém vive de sonho nem ilusões. Não prometemos milagre, prometemos trabalho, honestidade e competência. Estamos encerrando, obrigado pela participação aqui no Paraná TV. A gente volta a conversar daqui 2 semanas, novamente, por mais uma nova rodada de entrevistas. 23 é meu número. Obrigado, candidato. Amanhã o entrevistado será o candidato Felipe Mansur, da Rede. E no próximo